O objetivo hoje é a gente apresentar o canal. Isso é uma experiência nova. Eu acompanho gente há mais de 25 anos, seres humanos, pessoas, empresas. E agora, com toda essa digitalização e principalmente a pandemia, me trouxe a usar mais os canais digitais. Então, eu era pouco atuante nas redes e a gente vai começar um trabalho levando essa experiência do atendimento clínico que eu faço hoje como psicólogo e a experiência de anos de caminhada e aconselhamento, enfim, trazer para cá e compartilhar, montar alguns grupos que a gente possa crescer juntos, vai ser interessante. Então, primeiro uma pequena apresentação. Eu vim da área da publicidade, logo ali na juventude trabalhei anos com publicidade, depois de vários anos acabei entrando no empreendedorismo e desenvolvi vários empreendimentos na área comercial, de construção, enfim, várias atividades. Em academia, na universidade, eu fiz pedagogia, foi a minha primeira formação superior, e a psicologia. E atualmente eu faço uma pós-graduação em psicologia positiva. A minha base dentro da psicologia é sistêmica, eu optei pelo caminho da sistêmica, e algumas outras áreas que eu faço uma intermediação teórica, uso algumas coisas interessantes de uma área e de outra, né? Bom, e um dos caminhos também fundamentais da minha vida, desde os 18 anos, é a senda da espiritualidade, né? A pesquisa de sabedorias ancestrais, textos indianos, textos budistas, a sabedoria hebraica, que é o meu fundamento, enfim. Esse é um caminho muito interessante. Hoje eu atuo como psicólogo clínico, tenho a minha clínica, conselheiro empresarial, devido a toda essa caminhada, continuo empreendendo, sou sócio de duas empresas em que eu atuo. Mas assim, esse canal eu não queria colocar nenhum nome preocupado com a ciência, né? Ou seja, eu não vou falar com vocês como psicólogo, preocupado em ser fiel a uma teoria. O objetivo não é esse, tá? Eu preferi a palavra mentoria porque ela é mais livre, né? Com a ideia de mentor, a gente fala de pessoa para pessoa e temos uma certa liberdade, né? Por quê? A realidade, ela é uma pizza, né? Viva os italianos, né? E uma lembrança todo o sofrimento que a Itália está tendo lá com a pandemia. Mas assim, é uma pizza com pelo menos 4 pedaços. Uma delas é a ciência. Com certeza a ciência ela descreve uma parte da realidade. A outra parte é uma sabedoria prática, interessante. Por exemplo, você vai na Amazônia, os índios, quando você vê o conhecimento daquelas plantas e tudo que aplica, na verdade, na tua família, teu avô, tua avó, você já deve ter ficado espantado com as aplicações práticas que existiam. Isso é uma sabedoria do dia a dia. Uma outra sabedoria é a poesia, a arte. A arte descreve a realidade de uma maneira impressionante, intuitiva, né? E a quarta fatia dessa pizza é a espiritualidade. Então, se eu fosse falar com vocês aqui só como psicólogo, eu teria que cortar as outras 3 partes da pizza. E aí eu não ia servir vocês, né? Então eu prefiro falar como mentor, mais livre, e aí a gente vai conversar sobre tudo. Depois, a ideia desse canal são paisagens do caminho, ou seja, a gente poder falar um pouco sobre essa coisa de viver, da experiência humana, do sentido da vida, do desenvolvimento interior, do desenvolvimento do ser humano e das capacidades, da harmonia, o fato da gente amadurecer e conseguir lidar melhor com a existência e com a vida, o que não é sempre que acontece. Tem gente que infelizmente amadurece e vai piorando, né? Inclusive com algumas características que pioram. Então assim, esse projeto digital, a gente vai adaptar esse vídeo também para o YouTube, então tem um canal lá no YouTube que é o Silvio Vilela, você pode procurar lá. Um canal no Facebook também, Silvio Vilela. E se você ainda não instalou o Telegram, eu acho que você deveria instalar o Telegram. A gente tem um grupo lá no Telegram chamado Vila Mentoria. Eu vou usar muito o nome de Vila aqui, porque é Silvio, Silvinho, Silvão, Vila, Vilela, mas Vila eu acho que é mais fácil, né? Então vocês podem me chamar de Vila aqui nesse canal.
E lá no Telegram, se você procurar o Vila Mentoria, eu vou estar formando um grupo lá para trocar ideias e para a gente comentar algumas coisas e etc. Então, assim, essa é a pegada do canal, né? Desenvolvimento humano. Ou seja, eu há muitos anos tenho uma característica pessoal minha que é de relacionamentos profundos. Normalmente as minhas relações com amigos e mesmo com colegas de trabalho acaba sendo de um viés de análise, de profundidade, uma característica que eu tenho desde adolescente. E isso me levou a olhar a vida e a viver de uma maneira bem interessante. E eu acho que o que nós vamos fazer é isso, né? Na minha bio, eu coloquei uma frase que eu queria trazer hoje nessa abertura do nosso trabalho, essa primeira live de apresentação do canal. Se você olhar lá na bio, a bio está dizendo assim, a seguinte frase: se você intuiu que a única coisa se você intuiu que a única pessoa que você pode mudar é você, e que o único responsável pela sua condição é você, venha com a gente. Se não intuiu, venha mais rápido. Então eu queria tratar disso com você. Não sei como é que é a tua jornada com o pai, como filho, como marido, como namorado, como empresário, como amigo, como colega, não sei. Mas eu acho que você já viveu o embate de tentar mudar pessoas, transformar pessoas, modificar a gente. Acho que você já sofreu por isso. Acho que talvez você tenha perdido amigos e relacionamentos importantes nessa tentativa. E talvez você tenha ficado cansado e frustrado. Talvez você não goste muito do Brasil ou sofra com algumas características do nosso país. Talvez a tua família acabou desandando um pouco, você não se adapta mais com os teus filhos, curtiu grandes momentos quando eles eram crianças e agora adolescentes e jovens, é tão difícil o relacionamento. Talvez você esteja cansado, até pensando em sair do país. Talvez você não consiga mais namorar direito, se relacionar afetivamente com alguém, porque fica difícil lidar com as pessoas, né? Eu acho que um dos fenômenos do crescimento do mundo pet, ou seja, das pessoas terem animais em casa, é o fato da grande dificuldade das relações humanas. Você se relaciona bem com pet, se for um cão, por exemplo, um gato, às vezes o cão é bastante afetivo, né? Você bate nele de manhã, quando chega à tarde o bicho está pulando em você, está pulando, te lambendo e todo contente, né? E gente, gente já não gente não é tão fácil assim. Então, eu queria te convidar para essa primeira reflexão do canal, né? O que significa mudar pessoas? Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, foi um grande embate da minha vida, né? Seja pelo caminho da espiritualidade, onde eu lidei sempre com pessoas e com grupos, e um dos objetivos era melhorar a gente, me melhorar e melhorar quem estava perto de mim. Bom, depois como pedagogo, eu fiz faculdade de pedagogia, você tem que ensinar e transformar pessoas, né? Como psicólogo eu nem falo, basicamente você quer ajudar as pessoas a mudarem. Então assim, eu lidei com isso há muito tempo. E vou dizer uma coisa para você, a minha jornada de autotransformação, ela é uma jornada longa e é uma jornada difícil, né? Eu tinha características bem complicadas. Então, por exemplo, eu sou de Virgem e tenho alguns traços virginianos. Essa coisa de horóscopo, eu não, na verdade, assim, eu brinco com a questão do horóscopo, não que eu tenha uma visão profunda disso ou que eu use isso, né? Mas assim, a ideia milenar, o horóscopo é uma coisa milenar, né? A intuição prática do horóscopo, não científica, prática, de você delinear tipos humanos, cara, isso é incrível, isso funciona, a psicologia persegue isso. Então, eu tinha características, por exemplo, de perfeccionismo, né? De uma autoexigência, uma exigência comigo mesmo poderosa, mas eu exigia muito de mim para poder ser duro com os outros, né? Controle
a respeito de pessoas, eu queria controlar sentimentos, situações, pessoas, então eu tinha um grau de controle muito alto. Então, se você junta rigidez, controle, perfeccionismo, você imagina que eu tive uma cirrose com 26, 27 anos, eu tive um início de problema estomacal, né? Então, eu vou dizer para você que acabei perdendo pessoas, né? E prejudiquei muita gente querendo ajudá-las. Eu fiz mal para muitas pessoas, eu reconheço isso. Eu feri gente no caminho. E, né, atirei pedras e recebi muita pedrada também, enfim. E aí a gente vai amadurecendo. Então, essa frase que eu coloquei na bio e a reflexão que eu quero fazer com você hoje, só de abertura do canal, é a seguinte: qual foi a minha maior reflexão, né? Como é que foi o meu grande questionamento? Foi assim, aonde a vara verga e aonde a vara quebra. Né? Deixa eu explicar isso para você. Eu buscava amar as pessoas, eu queria amá-las e queria transformá-las, queria modificá-las. E às vezes eu acabava quebrando as pessoas. Ou seja, eu vivia o seguinte dilema: se aquela vara vergasse um pouco mais, ela tinha um potencial de ser mais flexível e eu não a forçasse, eu erraria com ela, porque eu estaria ao lado dela para ajudá-la e eu falhei em forçar ela um pouco mais. Só que se eu forçasse mais, eu podia quebrar ela, se eu forçasse além do momento onde ela podia ser flexível. E eu aí arrebentava a pessoa. Então eu podia falhar tanto pela omissão, ou seja, eu podia não tirar o potencial de alguém, levar ela a um potencial maior, né? Ou eu podia arrebentar alguém, porque eu ia forçar ela demais, entendeu? Então eu vivi esse dilema há muitos anos, nos grupos que eu frequentei, nos lugares em que eu montei equipes, gerenciando equipes, nos meus relacionamentos pessoais, né? Relacionamentos afetivos, relacionamentos amorosos. Eu sofri com isso. E eu encontrei uma solução, quero compartilhar com você. Ela não foi simples, nem é fácil de ser aplicada, mas foi o caminho que eu encontrei, né? A resposta foi o amor. O amor. O amor foi a resposta. Porque eu percebi o seguinte, e amor, quando eu digo amor aqui, deixa eu situar bem, né? O amor, para mim, é uma coisa para você pensar, ele não é algo que está na relação entre pessoas como amigos e amantes, né? ou a relação de amizade ou uma relação amorosa, mas eu trabalho o amor como uma potencialidade de uma das faculdades humanas, né? A gente vai começar a trabalhar um pouquinho com alguns conceitos que talvez te ajudem como me ajudaram. Então, a gente vê o homem como físico, emocional, mental e essencial ou espiritual, né? Cada faculdade tem um potencial. Teu corpo faz funções de manutenção e reprodução, usa o instinto para isso. As tuas emoções utilizam o afeto para sentimentos e desejos, né? A tua mente é responsável pela cognição do mundo, ideias, pensamentos e criatividade, e você usa a energia psíquica. Mas assim, uma das faculdades mais profundas e que diferencia o animal de todos os outros seres é a faculdade essencial, a faculdade espiritual, essencial, intuitiva. Você chame da maneira como você achar melhor, né? Essa faculdade, para mim, ela tem 4 funções, né? Uma das funções principais dela é o arbítrio, ou seja, é ela que nos dá a capacidade de escolha. Você vê que o reino mineral não escolhe, o vegetal não escolhe e o animal não escolhe. Só o animal hominal escolhe, porque ele tem essa capacidade, né? Depois a gente tem a vontade, que é diferente do desejo, que está lá nas emoções. Aí nós temos a questão da consciência, que é um atributo puramente humano. Por isso que eu acho que o animal, o homem, o animal hominal é intuitivo, é espiritual. E a 4ª potencialidade dessa faculdade é o amor.
E isso está impregnado numa relação entre você e o que nós chamamos de holos, ou o todo, ou a vida, o infinito, a divindade, o ser. Né? Então, quando eu digo assim, a minha resposta foi o amor, é no sentido de que eu tive que descobrir a minha relação com o todo da vida, tive que ficar muito humilde em relação a mim mesmo e as minhas próprias possibilidades, ou o que eu achava certo e o que eu achava errado, ou o que eu queria impor para as pessoas. Então a descoberta do amor me fez uma pessoa mais compreensiva, amorosa, e eu pude então modificar a minha relação com as pessoas. Na primeira parte da minha vida, eu procurei levar muito aquela ideia de ser o líder ativo, persuasivo, o cara que influenciava e que mudava e etc. Isso acabou. Isso acabou, mudou. Né? Eu troquei isso por uma outra visão, a ideia de ser companheiro. Tem uma visão da palavra companheiro que eu acho maravilhosa, que é assim, compartilhar o pão. Né? O pão é uma coisa linda, é o nosso alimento, é aquilo que te sustenta. Então, assim, você estender para o outro aquilo que é teu alimento de vida. Né? Pode ser que o outro não esteja preparado para deglutir aquilo. Aí você dá em partes menores. Né? Pode ser que o outro não esteja pronto ainda. E aí você vai medir o quanto de alimento você vai compartilhar. Mas eu troquei aquela ideia do líder, da pessoa que vai ser o cara que vai mudar as pessoas e coisa e tal, por essa coisa de andar junto, né? De ver a beleza em cada um, de ver e entender onde cada um está, de estender a mão e ver se é o momento daquela mão ser estendida. O amor foi a resposta. Então, assim, eu acabei com isso entendendo essa frase, né? Se você intuiu que a única pessoa que você pode mudar é você. Eu analisei que eu só podia mudar a mim mesmo, né? Eu só podia alterar o meu comportamento, a minha vida, os meus sentimentos, os meus afetos, as minhas relações com as coisas e com as pessoas. Eu não tinha controle sobre o outro, eu não podia fazer alguém gostar de mim ou simplesmente me admirar, ou que alguém me seguisse, ou fizesse da maneira como eu queria que ela fizesse. Eu fui desistindo disso tudo, sabe? Fui ferindo gente por causa disso, fui me entristecendo e acabei desistindo disso. Evidentemente, deixa eu falar aqui algo para você, nem sempre é tão fácil, né? Porque eu não estou dizendo aqui de uma situação onde você simplesmente fica amorfo neutro, né? Onde você não faz mais colocação nenhuma para ninguém porque você não quer mexer com ninguém. Não é bem isso, né? Às vezes, amar alguém significa colocar alguma situação amorosamente contraditória, ou que coloque aquela pessoa em dificuldade, ou que a leve a decidir entre coisas e situações. E aí você tem que ser muito humilde em fazer isso. Dizer, olha, eu vejo dessa maneira, sinto dessa forma, funciona para mim, a vida tem me levado a isso, eu não sei se isso te serve, se isso é um alimento legal para você agora. Se não for, né? Se a gente até não conseguir caminhar junto por causa disso, tudo bem, eu vou entender, né? Vou te respeitar, ter carinho por você e ficar aqui te aguardando. Mas eu desisti. Fui abandonando o meu controle, fui abandonando o meu perfeccionismo, a minha rigidez comigo mesmo. E aí fui relaxando mais e deixando de cobrar tantas pessoas, fui dando mais alternativas para elas, sabe? Ao estarem comigo, né? Olha, pode ser assim ou assim, a gente pode até não estar juntos. Eu entendo dessa maneira. Sabe que até assim na hora de ensinar, né? Na hora de passar um conhecimento, por exemplo, hoje eu passo várias alternativas de entendimento. Digo, olha, eu
Pode ser entendido assim, pode ser entendido dessa maneira. Eu já entendi gente que entende até de outra forma. Qual é melhor para você? O que você sente dentro de você que funciona mais? Então, tudo isso foi transformando a minha maneira de lidar com pessoas e situações. Então, se você intuiu que a única pessoa que você pode mudar é você, então essa foi a grande sacada que me levou a amadurecer como ser humano. Hoje, eu não quero mais mudar o Brasil, não quero mais mudar o país, não quero mais mudar as pessoas que moram comigo, eu não quero mudar mais meus amigos, não quero mudar mais ninguém. Eu quero me mudar, eu quero me transformar. Né? Agora, se alguém quiser ajuda e eu puder ajudar nesse trabalho, então eu vou compartilhar algumas coisas que funcionaram para mim, talvez sirvam para aquela pessoa. Né? E vou procurar desenvolver algo que é uma das coisas mais lindas ligadas ao amor. Né? Não sei se você tem usado muito essa palavra, mas no meu vocabulário ela tem sido cada vez mais forte, mais presente. Compaixão. 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 É interessante, o prefixo com é um prefixo maravilhoso, né? Muito além da questão da etimologia, o prefixo com representa a companhia do infinito, né? Por exemplo, ciência é uma coisa intelectual, né? Consciência é uma coisa do todo junto com você, né? A palavra paixão é uma das palavras mais complicadas, né? É o pathos, chega até a ser considerado uma doença. A paixão nos arrasta para coisas muito complicadas e difíceis. Ela tem um sabor, evidentemente, intenso e muito gostoso. Muita gente vive viciado nisso, né, em paixão. E tem um lado bom de viver apaixonado, né? Mas quando você coloca o com na paixão, fica maravilhoso. Né? Ela é totalmente transformada. Paixão com paixão. Né? Ou seja, a visão do infinito como centro daquilo que abre fogo dentro de mim, né? Que abre vigor dentro de mim, que abre integração dentro de mim. Então, eu tenho aprendido a desenvolver mais a compaixão, a olhar o outro com um pouco de compaixão, ou com bastante compaixão, entendendo as limitações de cada pessoa, aonde ela se encontra, quais as capacidades dela, talvez aonde ela possa chegar, que seja um lugar diferente do meu. Né? E se der para andar com ela, maravilha. Se não der para andar com ela, sem problema. A gente vai procurar continuar amando, mesmo distante. A atitude do amor, seguida da compaixão, é sempre presente. Então, assim, se você intuiu que a única pessoa que você pode mudar é você, e a segunda parte, que o único responsável pela tua condição é você. Olha, essa parte eu sei que não é fácil. O papel de vitimismo, né, é um papel muito confortável, ou seja, quando eu ponho a culpa nos outros, é muito mais fácil. Mas quando eu assumo para mim, aí o jogo muda. E eu te convido para essa mudança de jogo. Eu fiz isso. Durante muitos anos na minha vida eu culpei as pessoas, culpei a minha família, culpei o país, culpei a escola, culpei minha falta de recurso, capacidade, culpava a mim e culpava os outros, uma metralhadora. E aí eu comecei a mudar esse olhar, né? Comecei a ver que esse não era uma boa maneira de lidar com as coisas. Na verdade, assim, a única pessoa verdadeiramente responsável pela minha vida era eu. Eu tenho uma frase que eu uso na clínica, né, atendendo as pessoas, que é bem legal, eu gosto dela, acho que talvez te sirva aí, você pode até usar isso. É assim, até os 12 anos, 100% de desconto. Ou seja, dá para você descontar tudo. A partir dos 12 anos até os 21, vai tirando o desconto. Passa para 80, 70, 60, 50. Chega lá, você tira totalmente o desconto. Aí a responsabilidade é tua, cara, é minha, entendeu?
Não é do país, não é dos amigos, não é do bairro, não é das pessoas, não é da família, não é do lugar que você nasceu, não é da cultura, não é do meio ambiente, não é dos teus traumas de infância, nada, cara. Assume o controle da tua vida. Isso é uma super atitude. Começa a analisar o que você fez com o material que te deram. Pô, cara, mas o material era horrível. E aí? Vamos atrás de novos materiais. Sabe que uma figura que eu tenho usado bem legal para isso, para tirar essa noção de culpa, né? Nós temos um terreno grande da nossa casa. Cara, todo mundo tem. O terreno da tua existência ele é grande, é um terreno amplo. Não tenta reformar a primeira casa. Constrói uma nova. A partir dos teus 12, 14, 15, 21 anos, constrói uma nova casa. E aí, o responsável pela nova casa é você. A antiga casa não dá para ser demolida. Um dia a gente vai tratar nisso em outros assuntos. Por exemplo, só a morte vai demolir a primeira casa. A gente vai falar disso com mais profundidade aí para frente. Quem me acompanhar e coisa e tal, nós vamos fazer muitas viagens. Mas, enfim, não reclama da primeira casa, cara. Não, mas a primeira casa era cheia de tábua e era apertada e era pobre, era... Tá legal. E o terreno? O terreno é grande. Ah, não, o terreno é apertado. Não é, cara. O terreno não é apertado. O terreno é grande. Vamos construir uma segunda casa. As escolas iniciáticas chamam isso de segundo nascimento. Tem uma parte da psicologia alemã que chamou isso de autoparturição. Nossa, olha que legal. Autoparturição. Você vai ficar grávido de você mesmo. Uau! E você tem a possibilidade de dar à luz a você mesmo. Evidentemente em harmonia com o holos, né? Em harmonia com o todo, em harmonia com a vida infinita, com a divindade, né? Para quem tem esse caminho espiritual, que é o meu caso. Então, independente da tua espiritualidade, não estou indicando nada. Nesse canal eu não vou tratar de nenhum assunto ligado àquilo que eu mesmo compreendo como espiritual. Eu vou tratar sobre coisas gerais ligadas à espiritualidade humana. Então, vai para a construção da segunda casa, não fica reclamando da primeira, entendeu? Levanta uma segunda casa. E nós vamos fazer isso juntos. Eu vou trabalhar muito aqui no que é esse segundo nascimento. Como que a gente pode psiquicamente nascer novamente e crescer. Então, olha só que legal. Se você intuiu que a única pessoa que você pode mudar é você e que o único responsável pela condição que você está é você, venha com a gente. Então, se você já entendeu isso, cara, vai ser fantástico, porque a gente vai evitar um grande trabalho, que é de tirar todo esse vitimismo e da responsabilização das outras pessoas. Né? Tem um comentário legal aqui: seja grato pela primeira casa, só assim poderá construir uma nova casa. Perfeito. Não reclame, cara, essa frase é sensacional. É isso aí. A primeira casa, ela pode ter muitos problemas. E assim, o fato de você admitir os problemas dela não significa não ser grato por ela. Lembre-se que o que te trouxe aqui foi a primeira casa. Entendeu? Gratidão por ela. Né? Senso crítico também. Não se trata de você simplesmente olhar para o teu passado e não querer ser crítico em relação a ele. Isso não é legal. Não é uma posição saudável. Né? Mas senso crítico, olhar todos os problemas que existiram, sem medo, né? Mas imensa gratidão, inclusive pelos problemas, porque nós vamos ver que eles são belas ferramentas de desenvolvimento pessoal. Isso vai ser bem legal. Nós vamos trabalhar assim com o positivo e o negativo da mesma maneira, eles vão ter a mesma validade. Olha que interessante, que legal, é possível isso? A dor pode ser usada. O fracasso, teus piores traços podem ser usados a teu favor? Que legal, hein? Podem. Cara, não tem que desprezar nada. Essa receita que é você, ela é valiosa, seja nas coisas boas quanto nas coisas ruins. Aliás, né, partindo do conceito de um grande poder criador, fundador de tudo, não há nada inútil, cara. Nem há nada que não devesse estar aí. Até o vírus.
Amanhã nós vamos comentar sobre solidão, solitude e o vírus, né? Mas enfim, tudo tem um sentido, né? Claro que a gente sempre tem muito sentimento pelo luto de muitas pessoas numa fase como essa. A gente perde pessoas amadas. Quando nós falamos que o vírus tem uma função, ele tem de fato, mas respeito nós temos por aqueles que estão em dor por terem perdido pessoas. Mas também é possível tirar proveito disso. Então, completando aqui a nossa frase, né? Você é o único responsável pela sua condição. Se você não intuiu isso, venha mais rápido. Então, assim, eu compreendo que andando no canal aqui, a gente vai levar você a compreender essa primeira casa e acabar no final sendo grato por ela, sabe? Que é uma atitude correta mesmo, de gratidão. E eu vou te mostrar, vou te dar alguns segredos a respeito disso. E olha, eu vou te falar, eu estou fazendo essa pós-graduação lá na PUC do Rio Grande do Sul sobre psicologia positiva, e é incrível a conexão que a psicologia positiva faz com as grandes escolas de sabedoria. Tem muita coisa ligada à espiritualidade, que agora a ciência está admitindo, né? Evidentemente, isso é óbvio. Você vê, os laboratórios mais avançados do mundo não querem vir na Amazônia para aprender com os índios o apontamento de plantas, né? Isso é humildade, né? Se você pegar a teoria da psicanálise ou muitos outros assuntos da ciência, não é lá na mitologia grega, que era totalmente intuitiva, que eles vão buscar muitos elementos e fundamentos. Então tudo isso tem validade, tudo isso é uma parte da bela pizza que é a realidade, né? E que nós podemos usar. Então veja, o objetivo é nós trabalharmos com gratidão, né? Com perdão, com restituição, com confissão. São ferramentas antigas da humanidade e elas, eu vou dizer agora assim, com aspectos de neurociência, né? Elas têm a capacidade de reprogramar, de fazer uma reprogramação na tua vida, né? Eu sou practitioner em neurolinguística, programação neurolinguística, gosto, tem algumas coisas que eu acho interessantes, adoto em alguns momentos, e a gente pode falar que esses elementos, se você os compreender e aplicar profundamente, eles serão muito úteis para você reprogramar, fazer uma reprogramação neural, né, cibernética, ou seja, no funcionamento do teu sistema emocional, e isso vai te livrar, pode ter certeza disso, né? Tem uma área da psicologia que eu gosto muito de estudar, que é a psicossomática. Um dia eu vou falar aqui sobre psicossomática, para quem não conhece, é bem legal. Ela fundamentalmente trata assim, de como o psiquismo faz com que o sistema endócrino, o sistema neurohormonal, de neurotransmissores, produz adoecimento no corpo, né? E para você mudar muito do teu sistema endócrino, do teu sistema neurohormonal, fazer essa mudança, é necessário que determinados valores e conceitos sejam alterados em você. E esses 4 elementos, perdão, gratidão e restituição, cada um deles, né, o amor, a compaixão, são vários elementos, né? A alegria, por exemplo, com coisas simples e triviais, né? São elementos transformadores, ricamente transformadores, e que podem reprogramar a tua vida, reprogramar o teu interior. Então, a frase da bio, a frase desse canal é defendida dessa maneira. Se você intuiu que a única pessoa que você pode mudar é você, e que o único responsável pela sua condição é você, venha com a gente. Se não intuiu, venha mais rápido. Então a ideia é que nós façamos aqui uma trajetória de caminho, uma trajetória e uma caminhada juntos, e nós vamos compartilhar. Eu quero que você, se você puder, entre no grupo do Telegram, procure lá Vila Mentoria, VILA, _ mentoria. A gente vai trazer comentários ali, tudo que eu faço eu vou postar lá.
Além do Instagram, o Facebook e o canal do YouTube, a gente vai estar sempre publicando vídeos e discutindo a evolução humana, o desenvolvimento humano, né? Como eu falei, não faço aqui o caminho do psicólogo, ou seja, eu não quero ser um psicólogo nesse canal, não quero ser responsável por uma técnica dentro da psicologia. Eu vou falar como mentor, eu vou falar como pessoa, vou falar como ser humano que viveu, vive e acompanha gente, acompanha pessoas e quero transmitir a experiência desses 25 anos atendendo gente e me ajudando e também ajudando pessoas. Ok? Bom, nós já estamos aí com 39 minutos de live. Eu queria ver se tem algum comentário. Já comentei aqui do Cris, esse comentário muito legal dele, né? Seja a primeira casa. Vamos ver se tem mais alguma colocação. Se você tiver alguma pergunta, algum comentário, fica aberto aqui. Legal, eu acho que está tranquilo. Agradeço muito aí a audiência de vocês, né? O fato de acompanhar a gente. E eu queria que a gente tivesse aqui um momento de poesia. A música, eu toco um pouquinho de violão, aliás, tento tocar violão já faz... Olha, o violão já faz tempo que eu tento tocar e não consigo. Mas assim, quer dizer, toco muito mal, né? Mas, de qualquer maneira, a música e a arte, a poesia, fazem muito parte da minha vida. E eu queria, falando a respeito dessa antiga casa e da nova casa, esse é um ponto central do trabalho que eu faço. Um novo nascimento, essa possibilidade de você se reinventar, né? Se reeditar. Isso é bem legal. Eu queria ler uma poesia do Ferreira Goulart para você, baseado, assim, você vê como um poeta, assim, intuitivamente mata de pau, né? Assim, vai no centro do negócio e traz um conhecimento que não é científico, mas é um conhecimento maravilhoso, revelador, né? Olha só a poesia, o Fagner fez música dessa poesia, talvez você conheça, né? Tá no livro Na Vertigem, do Ferreira Goulart, de 1980. E a poesia chama Traduzir-se. Olha a maravilha do título, né? Traduzir-se. Pessoal, eu peço licença para colocar esse óculos. Eu sei que ele é meio estranho, mas eu gosto desse tipo de óculos, me ajuda para as letras menores. Eu queria então ler aqui para você assim. Olha o que o Ferreira escreve. Uma parte de mim é todo mundo. Outra parte é ninguém. Fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão. Outra parte é estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera. A outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta. A outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente. A outra se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem. A outra, linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte. Vou dizer para você, não há uma arte maior. Não há uma arte maior do que você traduzir você mesmo. Fazer uma tradução da tua história. Fazer uma tradução da tua jornada existencial. Fazer uma tradução dos teus problemas, dos teus traumas, dos teus complexos. Se você perguntar para mim, Vila, nesses 25 anos que você atende gente, me fala aí, qual o problema principal de todos esses anos que você viu nas pessoas, e em você também? Baixa autoestima. Baixa autoestima baseado nos traumas do primeiro nascimento, da nossa primeira jornada até os 12 anos, e depois, quando vem a sexualidade, então, uau, um monte de problemas acontece até os 21.
Então, baixa autoestima. E olha, a ideia de traduzir uma parte na outra parte, né, é aproveitar tudo, entendeu? Isso é muito interessante. É como o Chris falou, né, que nós devemos ser gratos. Então, mesmo as tuas falhas e os teus defeitos são elementos muito importantes que vão ajudar você a se entender melhor e a compreender melhor as pessoas, compreender melhor os outros, vão te ajudar muito. Essa tradução é muito importante. Durante este canal, né, e durante a nossa trajetória, eu vou compartilhar com vocês várias ferramentas que me auxiliam. É coisa que eu aplico no meu dia a dia, coisa legal, que eu demorei anos aprendendo num lugar, outro em outro, etc., e que formou um conjunto de ferramentas que eu uso, que eu pratico, e eu vou compartilhar com você, vou ensinar você a montar elas, aos pouquinhos, na medida que a gente for evoluindo aqui. Se você também tiver no Telegram, vai ser legal que isso vai ficar registrado lá, é uma ferramenta bem mais interessante. Mas eu queria falar com você de várias. Por exemplo, um cronograma é uma coisa maravilhosa de você fazer. Você estudar a tua história e colocar datas nela. E entender o que aconteceu com você fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, emocionalmente, né? Na tua vida econômica, na tua empresa, quais foram os grandes fatos. Depois que você tiver um cronograma, entendeu? Você vai conseguir olhar um ciclograma na tua vida. Ou seja, você vai ver ciclos que se repetem e podem ser evitáveis, podem ser evitados, podem ser melhores compreendidos, né? Melhor compreendidos. Então, outra coisa é um genograma, você levantar a tua família, teus avós, teus pais, as influências da tua casa, pessoas importantes da tua vida, porque tem muitos mitos que nós compramos, foram introjetados dentro de nós e que prejudicam demais a nossa vida. Então, o genograma é uma ferramenta impressionante, né? Então, a meditação, cara, hoje em dia está muito em moda, né? Mindfulness, que é a total presença, a meditação usada principalmente na psicologia cognitivo-comportamental. Assim, mas para quem tem o caminho da espiritualidade, eu medito há muitos anos, né? É uma coisa impressionante, maravilhosa, né? Então, todas essas ferramentas, elas vão te dar elementos novos de visão interior e de visão da realidade. E nós vamos estar trazendo aqui no canal. Ok? Agora sim, estamos alcançando aí quase 50 minutos e eu vou ver se tem mais alguma pergunta. Diego aqui, saudade também, Diego. Olá! Olha, eu queria, não vou citar todos, né, para não ser indelicado com ninguém, mas eu agradeço, não estava esperando tanta gente, né? Eu agradeço aí a todos vocês. O pessoal que pediu para participar, eu não entendo direito, eu vou pesquisar direitinho como é que é essa participação, para a gente poder trabalhar autotradução. Uau! Fantástico, é isso mesmo. Sabe o que acontece? A gente estuda história do Brasil, estuda a história de um monte de gente, e eu tenho visto na clínica isso, a gente não se estuda, a gente não se traduz, a gente não se entende, né? Assim, um dos principais trabalhos da tua vida é se traduzir, é traduzir-se, né? Para isso você tem que estudar a tua história, você tem que olhar para o teu passado, você precisa entender as tuas raízes, você precisa entender os mitos que foram colocados dentro de você, as características familiares dos teus colegas de infância e também de adolescência, principalmente essa fase, colocaram coisas dentro de você, geraram núcleos que ficam depois espalhando conceitos para a tua vida toda e fazendo você entrar em alguns buracos dos quais você não consegue sair. Legal, é isso mesmo, perfeito, traduzir é isso. Autoconhecimento. Praticamente, nós estamos usando palavras diferentes para as mesmas coisas, né? Autoconhecimento, autotradução, uma nova versão de você mesmo, uma reedição, uma programação neurolinguística, cibernética de você, né? Tudo isso, investe nisso, sim. Isso vai te ajudar profissionalmente, vai te ajudar nos teus relacionamentos amorosos e afetivos, vai ajudar na maneira que você lida com o dinheiro, vai te ajudar na tua relação com o sagrado, com a vida infinita, com Deus, vai te ajudar na relação de você com você mesmo, né? Então,
Cara, esse é o centro nervoso do negócio. Entendeu? A inteligência emocional está ligada a isso, ou seja, você vai ser um companheiro melhor de trabalho, um colega melhor, um marido melhor, e etc. Muita coisa ligada com isso. Parabéns. É isso aí. Homem, conhece-te a ti mesmo. É a grande frase, né? Templo de Delfos, lá quem assistiu o filme Matrix, quando ele entra para falar com o oráculo, a frase está lá, né? Conhece-te a ti mesmo. É isso mesmo. Esse é o centro do trabalho que a gente vai fazer por aqui. Então, eu agradeço imensamente a presença de vocês. Perdoa ainda a inabilidade de lidar com a ferramenta, eu estou estudando, estou aprendendo. A gente vai melhorando e permitindo mais participação. Tem algumas coisas que eu ainda não sei direito como fazer, mas vou crescer, vou aprender, vou me esforçar. A área digital vai ser uma coisa que eu vou me dedicar muito. Agradeço demais, espero vocês em outras lives. Amanhã, solidão e solitude, né? Cara, esse tema é assombroso. Na Inglaterra tem o Ministério da Solidão. E eu vou dizer uma coisa para você. Aqui se... exatamente. A colega aqui está falando a respeito da nossa falta de autoconhecimento. Ter diplomas universitários e não se conhecer direito, né? Então, amanhã vai ser solitude e solidão. E eu vou dizer uma coisa para você, sabe qual é a pior solidão de todas, né? É a acompanhada. E eu vou te dizer mais, tem gente que casa, namora e vive em rede social e se vende por causa do medo da solidão. Cara, isso é uma grande armadilha, porque não é solução isso. Né? Então nós vamos estudar a solitude e a solidão amanhã. Se você não tiver bem com você e com a vida, que é a solitude, você não vai encarar a solidão e não vai conseguir lidar com ela. Não perca amanhã, 20 horas, mesmo horário, a gente está aqui para falar um pouquinho sobre solitude e solidão. Se você puder, divulgue isso para os amigos, chame mais gente. Aliás, eu recomendo muito que você forme um pequeno grupo para discutir as coisas que nós vamos tratar aqui. Nós vamos ter grupos gratuitos, futuramente eu vou ter alguns grupos de mentoria que vão ser pagos, né? Mas não precisa ser pago, você pode pegar 3, 4 amigos, pegar o vídeo, marcar, anotar, discutir com eles, e eu vou depois ajudando com as ferramentas e tudo. Dá para você fazer todo o caminho gratuitamente aqui e vai ser bem legal. Tá? Agradeço a todos, muito obrigado e até amanhã. Nos encontramos novamente às 8h.